O tema do vídeo de hoje é o fim dos mapas mentais. Antes dos anos 2000, Tony Buzan foi o criador dessa técnica. Ele amplamente divulgou a utilização dessa estratégia de aprendizado, junto com várias outras. Ele foi um dos grandes divulgadores de estratégias metacognitivas, estratégias que auxiliam o ser humano a pensar melhor, a memorizar mais, a raciocinar de maneira mais lógica, como se fosse a utilização prática de filosofias que a gente conhece há muitos séculos. Diferente de outras técnicas mnemônicas como o Palácio da Memória, mapa conceitual, método de Cornell, que já tinham sido desenvolvidas ao longo do tempo, mapa mental é uma criação do próprio Tony Buzan. E um dos grandes benefícios da utilização do mapa mental é que o uso dele é muito amplo. Você pode usar o mapa mental para aprender, você pode utilizar para entender, para revisar. Você está assistindo a aula, você pode anotar via mapa mental. Se você lê um livro, você pode produzir um mapa mental que resume todo aquele conteúdo em uma única folha. E nesse ponto você pode se perguntar, Adriano, se o mapa mental tem tanto uso prático, tanto benefício assim para o estudante, por que você está falando que é o fim dos mapas mentais? O grande problema dos mapas mentais é a dificuldade que o estudante tem para utilizar essa técnica. Então, essa é uma das maiores barreiras de entrada. Quando você pega o livro do próprio Tony Buzan, um dos livros onde ele explica como utilizar os mapas mentais, existem várias regras. Em termos de comparação, quando você aprende a utilizar, por exemplo, o GTD, você vai perceber que é um método onde a ideia é super simples, listas e a agenda. Acabou. Beleza. E aí, quando você começa a se aprofundar no GTD, você vai perceber que existem listas diferentes, e aí existem rotinas e rituais que acontecem todo dia, toda semana, a cada período, ciclo de tempo, e aí fica muito difícil de você conectar todas essas coisas no que você tem que fazer de fato. Mapas mentais também são assim. Para você começar a utilizar, existem regra de cores, a utilização de desenho, a utilização de quantidade de ramos e sub-ramos e a grossura dos ramos que vão auxiliar ou não vão auxiliar, passar a limpo os mapas mentais e criar um outro mapa mental, o que acaba fazendo com que as pessoas usem mapas conceituais, deixa eu colocar aqui, e chamem isso de mapas mentais. Utilizam outras técnicas porque o método desenvolvido por Tony Buzan, apesar de ter uma vasta quantidade de utilizações, ele é um pouco complicado de começar a usar e se acostumar com a técnica. Exatamente por isso que eu não recomendo que você, estudante, que está começando a aprender sobre a meta-habilidades e está escolhendo agora a sua técnica de anotação principal, que você comece com os mapas mentais. Existem muitas quantidades diferentes de técnicas de anotações e os mapas mentais não é, para mim pelo menos, a mais recomendada no início. Adriano, me explica isso melhor. Mapas mentais, como outras técnicas de anotações, eles vão servir para certas situações. Então, eu acho que o raciocínio que você deve ter, estudante, é pensar com você mesmo o que você tem que usar no início. Então, a minha recomendação é que primeiro você utilize a sua anotação normal, mais deliberação. Adriano, o que você está chamando de deliberação? Bom, o grande problema de quem faz a anotação normal, ou seja, aquela anotação que você faz em caderno e tal, é que não existe nada ali preocupado com a retenção a longo prazo. Então esse é um grande problema. Você anota e depois você passa para a próxima aula. Ou seja, a utilidade normalmente é facilitar a compreensão daquele conteúdo. Quando você adiciona a deliberação, o que você está dizendo? Ao final da aula, você vai ler e vai passar limpo. Basicamente isso. Algo super simples. E aí você pode começar esse mundo aí das anotações eficientes. Olha só. A segunda coisa que você vai fazer é utilizar a técnica dos 2 Cs. Você vai pegar o seu caderno ou uma folha A4 e vai dividir ele em 2 seções. Se você já conheceu a técnica do método de Cornell, que possui 3 seções, você vai se acostumar com essa técnica aqui. Por quê? Porque ela é muito simples. Você vai ter um C aqui e um C aqui. O primeiro C é o quê? Da captura. Esse primeiro C da captura, ele permite que você utilize qualquer modelo de anotação. Como assim? Então você poderia fazer um mapa mental, apesar de eu não recomendar no início. Você poderia usar
uma topificação, ou você poderia utilizar a sua anotação normal, me entende? Então aqui nesse lado, deixa eu colocar com outras cores, você vai fazer a sua anotação normal e depois você vai utilizar essa coisa que eu chamei de deliberação. Você vai fazer a criação. Adriano, o que você quer dizer com isso? Preste atenção nessa rotina. Você viu a aula, você fez a anotação. Entre uma aula e outra, entre um vídeo e outro, entre uma leitura e outra, você vai ter um intervalo pequeno, 5 minutos, 10 minutos. Você vai fechar essa folha, se você tiver no caderno é só fechar, dobrar a folha, e com a parte da criação, a amostra, você vai tentar esboçar ali o que você entendeu sobre o assunto. A ideia aqui é forçar o seu cérebro a produzir material. O ato de criar informação é muito mais benéfico para o fortalecimento de memórias acerca de informações do que o ato de escrever coisas. Então, se você tiver que comparar, eu vou anotar o que eu estou sendo exposto ou eu vou produzir o que eu já fui exposto, a segunda opção é melhor. Então, aqui a gente integra essas duas coisas e é um bom substituto dos mapas mentais. Por quê? Porque não tem quase nenhuma regra. Você captura de um lado, ao final você fecha e você raciocina, você pensa sobre o que você estudou. O que eu vi hoje? O que eu estudei? Que matéria que foi? Qual que é o tema? E aí você aprofunda. Você vai aprofundando até o limite do seu conhecimento. Uma coisa que eu preciso te avisar é que a criação, ele gera um desconforto. E por que eu tô te avisando isso? Porque o desconforto é esperado. Se você estiver sentindo desconforto, quer dizer que você está fazendo corretamente. Ou seja, se você não estiver sentindo desconforto, você não está fazendo corretamente. Adriano, o que eu faço nessas situações? Se você estiver estudando, vamos lá, está estudando prática deliberada, e aí você notou, a prática deliberada foi criada por Anders Ericsson. Quem foi Anders Ericsson? Eu sei que ele foi um psicólogo, ele foi um professor e escreveu muitos artigos. Beleza. Quais são os artigos mais citados dele? Adriano, o que é isso? É uma pergunta que eu mesmo fiz. É uma pergunta que pipocou na minha mente, baseada no fato de eu lembrar que ele criou muitos artigos. Então, eu poderia pausar essa sessão de deliberação, ir no Google acadêmico e pesquisar a quantidade de artigos e filtrar por número de citações. É só um exemplo, tá? O que eu estou tentando deixar claro aqui para você, estudante, é que o processo de criação vai requerer de você o esforço de tornar claro as perguntas que pipocam na sua cabeça. Se não pipocar nenhuma pergunta, quer dizer que a parte da criação não foi muito boa. Maravilha! Estudante, eu tenho um livro pequenininho, menos de 50 páginas, 20 páginas, se eu não me engano, onde eu explico 3 dicas para que você memorize facilmente o que você está estudando, tá bom? Então, este livro, ele vai te passar as dicas e vai contextualizar essas dicas dentro do Multi-Store Model, que é um modelo de linha de 4 caixinhas que vai explicar por que é importante prestar atenção, por que é importante entender, por que é importante memorizar. Eu vou te passar algumas dicas para fazer isso lá dentro do livro, tá bom? Então, se esse assunto te interessa e você quer saber mais sobre isso, eu coloquei o link aqui. Te vejo no próximo vídeo. Espero que tenha sido útil. Tchau, tchau.